Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa aula de Sociologia. Muito prazer, professor Marciano de Brito, substituindo o melhor professor de Sociologia do Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, meu amigo, professor McDowell. Um abraço carinhoso, meu amigo McDowell. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento, e hoje é revisão, e porque tempo é conhecimento, qual será a nossa temática de hoje? Revisão. A prova está se aproximando e precisamos recordar alguns assuntos que abordamos em Sociologia. Desenvolvimento econômico é um desses assuntos. Questão ambiental, sustentabilidade e crise alimentar. Olha só a responsabilidade. Falar sobre o desenvolvimento econômico, sua relação com a questão ambiental. Falar sobre desenvolvimento sustentável e a crise alimentar. Hoje, quem estiver atento aos noticiários televisivos e portais de notícias na internet, por exemplo, vai se deparar com a seguinte notícia: boa parte dos brasileiros estão vendendo bens da sua casa para poder se alimentar. Ou seja, eu não tenho o que comer, não tenho dinheiro para fazer as compras, eu vou vender o sofá da minha casa, eu vou vender a mesa, a cadeira. E muita gente no Brasil está passando por uma situação de insegurança alimentar. Acordaram agora há pouco e não sabem se conseguirão almoçar, tampouco jantar, ou se conseguirão comer alguma coisa no dia de hoje. É um triste retrato de um país que está voltando para o mapa da fome. Vamos falar sobre essa crise alimentar. Turma, então nossa primeira temática, desenvolvimento econômico, questão ambiental. Olha só, meio ambiente. Bom, meio ambiente, o teólogo Leonardo Boff fala o seguinte: não é meio ambiente, é o ambiente inteiro. Devemos cuidar do ambiente inteiro. Meio ambiente, gente, é o local onde nós vivemos. Vou colocar só o que o Boff falou, que eu acho interessante. Cuidar do ambiente inteiro. Tá? Meio ambiente, ó, o meio, aqui, é o local onde vivemos. Nós somos habitantes de um mesmo planeta. Tudo que se faz numa parte do planeta, há consequências noutra parte do planeta, certo? Então, o meio ambiente, de cara, ele traz a ideia de natureza. Mas nossa concepção de meio ambiente, ela coloca também o elemento humano nesse conceito. Então, o meio ambiente é a natureza com o ser humano dentro dela. Mas o ser humano dentro dela, não numa posição de exploração, mas de responsabilidade social, cultural, o ser humano dentro da natureza, agindo conforme o seu caráter. E aí fica a pergunta: o ser humano, ele está agindo como um elemento da natureza, ou ele está agindo como um elemento externo da natureza? Se vocês lembram bem, nós tivemos um encontro há 2 semanas atrás, em que eu falava sobre a questão ambiental na Amazônia. E um aluno no chat, ele estava desesperado para se posicionar, falando que deveríamos explorar a Amazônia, porque a Amazônia tem muita riqueza, a Amazônia tem minério, a Amazônia tem madeira. Ele ficou desesperado, colocava até as letras em caixa alta. E eu não dei muita importância, por quê? Porque a temática da aula naquele dia, sobre meio ambiente, falava na natureza permanecer intocada.
o ser humano não utilizar a natureza com fins econômicos. Preservar a natureza. Por quê? Porque a natureza faz parte do meio ambiente e o ser humano também é elemento do meio ambiente. Então, será que o ser humano, ele age como se fosse um elemento do meio ambiente ou como agente externo? As grandes tragédias ambientais da atualidade nos mostram que o ser humano... Eu vou ter que apagar aqui. O ser humano, aqui está o ser humano. O ser humano é um elemento da natureza. Eles estão conjugados, ó. Ele faz parte. Porém, o ser humano não age assim. Ele não se vê como um elemento da natureza. Ele não se vê como um dos fios do meio ambiente. O ser humano, ele se vê como um agente externo. Aqui está o ser humano e aqui está a natureza. O ser humano se vê diferente da natureza. Vendo-se diferente, vendo-se como elemento externo à natureza, o ser humano olha para a natureza com olhares gananciosos, mercantilistas. Aqui ele não enxerga a árvore, ele enxerga a madeira, enxerga a cama, enxerga a mesa, enxerga a cadeira. O ser humano não enxerga um lago, ele enxerga uma usina hidrelétrica. Mas, se o ser humano se enxergasse como elemento da natureza, ele preservaria, porque ele saberia que uma árvore derrubada tem consequências na sua qualidade de vida. Mas o ser humano hoje ele não se percebe como elemento da natureza. Ele se percebe como alguém externo. E finge não ter noção de que, ao derrubar uma árvore, a sua qualidade de vida diminuirá. Continuando, olha só. Turma, o desenvolvimento da cultura humana e a forma como suas diferentes manifestações interagem com o ambiente físico ao redor caracterizam o conceito de meio ambiente para a sociologia. Então, o que é meio ambiente para a sociologia? Olha só, o desenvolvimento da cultura humana em interação com o ambiente físico. Meio ambiente para a sociologia é o desenho de novo. O ser humano, ele faz parte da natureza e ele interage com ela. Para o bem ou para o mal, ele interage com a natureza. Nesse sentido, não se sustenta sociologicamente uma concepção de meio ambiente apenas naturalista. Meio ambiente como sendo apenas a natureza. Livre, dissociada, ou seja, separada do ser humano e da sociedade. As transformações, olha só, as transformações e as formas de uso dos recursos naturais dependem do modo de vida dos grupos sociais em determinados contextos, de maneira a atender às diferentes necessidades dos indivíduos, criadas socialmente. Dessa forma, o meio ambiente natural passa a ser compreendido como parte dos diferentes conflitos das sociedades ao longo da história. Ou seja, a sociologia, ela não vê o meio ambiente apenas como a natureza, uma concepção naturalista. Ali há uma paisagem, tem um lago, tem árvores, tem animais, ali é a natureza. Ali não é natureza, porque tem um lago, mas tem uma casinha do lado, tem uma cidade próxima, certo? Não. A sociologia, ela vê a natureza como, certo, um meio físico em que o meio ambiente, perdão, como um meio físico em que o ser humano está inserido. Então, a natureza, segundo a sociologia, é o lago, a árvore, os animais e o ser humano interagindo com a natureza.
Esse é o conceito de meio ambiente para a sociologia. Então, não se esqueçam, numa prova, perguntar o que é meio ambiente, numa prova de sociologia, não marque que o meio ambiente é a natureza. Marque, é a natureza mais o elemento humano. O ser humano, num lago, ele construiu uma hidrelétrica. Ali é a natureza, tem o elemento, ali é o meio ambiente, tem o elemento natureza e tem o elemento humano, para o bem ou para o mal. Primeira questão, olha só. Os segredos da natureza, texto 1. Vamos lá, lê o texto 1. Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Olha só, os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que seu curso natural. É o primeiro texto. Agora vamos para o segundo texto. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Olha só, certo? O ser humano, ao se perceber como diferente da natureza, ele não age de forma harmônica com a natureza. Ele não vai deitar-se à sombra de uma árvore e aproveitar, não é, esse prazer. Ele vai derrubar a árvore e construir uma casa, onde ele vai sentir calor. Percebe, então? O ser humano, ele age de forma desarmônica com a natureza. Isso aqui é harmonia. Aqui é desarmonia. Quando o ser humano age de forma desarmônica, ele provoca grandes desequilíbrios ambientais. O que era floresta vira deserto. A pergunta é, os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela o quê? A letra A, objetificação do espaço físico. Letra B, retomada do modelo criacionista. Letra C, recuperação do legado ancestral. Letra D, infalibilidade do método científico. Letra E, formação da cosmovisão holística. Então eu vou logo eliminar as que não são verdadeiras, tá bom? Vamos começar pela letra B. Olha só. Retomada do modelo criacionista. Esse texto aqui, nem o texto 1, nem o texto 2, eles não são criacionistas. Eles não colocam o elemento religioso, o elemento teológico no seu texto, na sua mensagem, tá bom? Criacionismo é acreditar que um Deus criou o mundo a partir do nada, inclusive a natureza e o ser humano, e que esse Deus disse ao ser humano, a natureza é sua, domine, subjugue, explore. É assim, por exemplo, que relata o texto bíblico da criação do mundo. Depois que Deus criou o mundo, ele criou o ser humano e disse ao ser humano, Adão, domine as espécies da terra, domine as espécies do mar, domine as espécies do ar. O ser humano foi criado como, certo, o suprassumo da criação. Retomada do modelo criacionista não é definitivamente o que está sendo abordado nesses dois textos. Embora a visão criacionista do mundo também cause desequilíbrios ambientais. Se eu tenho que subjugar o mundo, eu exploro o mundo até as últimas consequências. Olha só, recuperação do legado ancestral, também não. O ancestralismo, ele fala o seguinte, que nós, seres humanos,
que estamos presentes na Terra hoje, nós possuímos as ancestrais, antepassados, e somos a continuidade deles. Alguém que morreu há séculos atrás, hoje ele vive em mim, também quando eu mantenho a sua memória viva. Quando eu digo, olha, o meu avô, o avô do meu avô, ele tem esse nome e ele agia dessa forma. Então, se nós recuperássemos o legado ancestral, nós cuidaríamos melhor do mundo, porque nossos ancestrais nos legaram um mundo intocado. E hoje o mundo está tocado, certo? Exageradamente, o ser humano explorou a natureza até as últimas consequências. O ser humano está destruindo o seu próprio planeta. Então, definitivamente, não falamos aqui de ancestralidade. Infalibilidade do método científico, também não, certo? Nem no texto 1, nem no texto 2, há uma abordagem sobre o método científico e sua infalibilidade. Aliás, o método científico, ele não é infalível em sua essência. Por quê? Porque pelo método científico eu não alcanço a verdade. Eu me aproximo da verdade. O conhecimento científico é um conhecimento aberto. Ontem eu assisti um vídeo do Carl Sagan, Cosmos, que Carl Sagan, ele é o responsável pela minha paixão pelo conhecimento. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu acordava às 5 da manhã, 6 da manhã, ligava a TV em Fortaleza no canal 10 e assistia Cosmos com Carl Sagan, um grande cientista do século XX, e o modo como ele falava da ciência, ele despertava em mim o prazer científico. Eu assistia Cosmos e eu assistia Globo Ciência, né, documentários. Pela manhã, nas televisões, até 7 da manhã, era um conteúdo bem científico, educacional, e eu adorava acordar cedo para acompanhar, principalmente, Cosmos. E fiquei feliz quando eu descobri ontem que ele está, a série toda, nessa plataforma de vídeos. Ontem eu assisti e vou assistir todos os episódios novamente. Bom, mas olha só, Carl Sagan, ele fez uma abordagem sobre a viagem no espaço e a viagem no tempo. E ele falou no seu vídeo que, se nós aqui na Terra, nós nos deslocássemos na velocidade da luz, nós veríamos o mundo como se fosse um círculo. As imagens distorcidas, como se eu estivesse entrando no funil, a velocidade da luz daria essa impressão para nós. Aí terminou o episódio assim. Assim que terminou o episódio, aí tem assim, Cosmos atualizado. O Carl Sagan, 10 anos depois, mais velho, ele diz, olha gente, sabe aquele trecho do documentário que eu falei, que se você viajar à velocidade da luz, você vai ver as coisas como se estivesse num vinil? Pois bem, um cientista, acho que sul-coreano, não me engano, um cientista sul-coreano, ele fez uma pesquisa sobre o assunto e ele concluiu que a gente não vê o mundo como se fosse um funil, um círculo. Nós vemos o mundo com a outra visão, basicamente assim, certo? A velocidade da luz nos vê essa visão, como se eu estivesse entrando por dentro desse artefato que eu desenhei. Percebe, então? A ciência, em 10 anos, ela mudou uma concepção sobre a visão na velocidade da luz. Então, o método científico, ele nunca vai ser infalível. E é bom que não seja. O grande problema das religiões é que as religiões se dizem infalíveis, que sempre tem a palavra final em qualquer assunto. Isso é perigoso, porque quando eu acho que tenho a palavra final sobre qualquer assunto, e eu não percebo as mudanças sociais, o meu discurso se torna arcaico, se torna um discurso conservador, e todo conservadorismo tem um pé no preconceito, tá bom? Formação da cosmovisão holística também não é, certo? Não é, o texto não fala disso. Por quê? Porque, gente, a cosmovisão holística é justamente você se perceber como integrante da natureza, membro.
O holismo quer dizer o quê? O holismo significa tudo. Tudo e todos dependem uns dos outros. Por exemplo, se o Brasil destruir a Amazônia, os impactos climáticos em todo o mundo serão desastrosos. Percebe, então? Se um país, se houver um desastre nuclear, mais um desastre nuclear, certo, na Rússia ou na Ucrânia, como houve em Chernobyl na década de 80, os impactos ambientais no mundo inteiro serão enormes. A explosão de Chernobyl na década de 80 e na Ucrânia, naquela época, União Soviética, a radiação, ela se espalhou por toda a Europa, por toda a Ásia, chegou mais fraca na América, não chegou ao Brasil porque ela passeou pelo norte, não passeou pelo hemisfério sul. Mas o Brasil, ele quase foi contaminado indiretamente, porque os países europeus se livraram de produtos radioativos e enviaram ao Brasil. Sim, eu lembro como se fosse ontem do meu pai chegar em casa com uma lata de leite ninho da Holanda, com caracteres holandeses, estava menos da metade do preço do leite brasileiro. Porque minha mãe, que acompanhava o jornal, disse, joga isso fora, porque essa lata de leite está a esse preço, porque vem de uma região que foi afetada pela radiação de Chernobyl. Eles estão se livrando dos produtos. Então, o ser humano, se tivesse uma cosmovisão holística, ele cuidava mais da natureza. Então, o texto 1 e o texto 2, eles falam o quê? Eles falam que o ser humano, ao longo da história, ele sempre produziu ferramentas para facilitar o seu trabalho e para agir na natureza. Então, o ser humano, ele olha para a natureza e ele não vê a natureza. Ele vê algo que pode ser transformado, tornado mercadoria e gerar riqueza. Então, o ser humano, ele objetificou o espaço físico. O espaço físico tornou-se um objeto manipulado pelo ser humano. O ser humano, ele se vê, certo, como capaz de manipular qualquer espaço físico como fosse um objeto. Você está aqui mexendo no cubo mágico? O ser humano é assim. Todos os objetos, toda a natureza e espaço físico, o ser humano enxerga como fosse um cubo mágico que ele pode manipular. Então, olha só, resposta, letra A! Para você que acertou, eu vou dar aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela, meu amigo Sebastian Vettel, concentrado para a corrida sprint daqui a pouco no autódromo da Áustria, no autódromo da Red Bull. Sebastian Vettel, que conhece bem esse autódromo, com certeza hoje ele vencerá essa corrida sprint. Eu estou torcendo demais para o Vettel ganhar, nem que seja uma corrida esse ano. Abraço, meu querido, sempre prestigiando as aulas. Vamos seguir adiante, turma. Olha só, o contexto histórico da problemática socioambiental. Então, as rápidas alterações econômicas e políticas que marcaram a modernidade transformaram o mundo. Um mundo que era agrícola e rural, onde a maior parte das pessoas vivia na zona rural, cultivava solos para a sua subsistência, criava animais também para a sua subsistência. Rapidamente, essa paisagem agrícola, pelas transformações econômicas e políticas, a atividade humana transformou-se numa paisagem urbana, não é? Com prédios, com automóveis e afins, não é? A relação das sociedades modernas com o meio ambiente, ela enfrenta os traumas, ela paga o preço por essa ideia de que o ser humano e a natureza estão em oposição, que o ser humano está aqui e a natureza está aqui
pronta para ser manipulada por ele. Nós pagamos até hoje, e o ser humano com a sua ferramenta, né? Nós pagamos até hoje por essa ideia que o ser humano, ele pode transformar a natureza ao seu bel prazer, sem que haja consequências. Consequências há aquecimento global e outras, né, questões. Essa oposição entre ser humano e natureza está relacionada com o uso intenso e crescente dos recursos naturais do planeta, a fim de alimentar o desenvolvimento tecnológico e atender às mudanças nos padrões de consumo, em especial nas sociedades industriais capitalistas e nos países recentemente industrializados que seguem modelos parecidos de geração de riqueza. Então, essa oposição ser humano versus natureza, ela está relacionada à nossa concepção de desenvolvimento. Para o ser humano, desenvolvimento é construir indústrias. Isso é um desenvolvimento para o ser humano. A indústria gera emprego, a indústria gera riquezas, a indústria transforma a matéria-prima em produto acabado. Então, quando uma empresa, uma indústria chega numa cidadezinha, o prefeito, o progresso chegou à nossa cidade. Ou quando o prefeito vai, né, e ele inaugura uma pista asfaltada. O progresso chegou à cidade, o asfalto, que é um produto industrializado, não é? Quando ele vai e coloca um semáforo para regular o trânsito da cidade. O progresso chegou à cidade, mais pessoas usam carro. Então, essa noção de progresso, ela está baseada na noção de que o ser humano é inimigo da natureza, em oposição da natureza. A natureza está aí para ser vencida, transformada e atender às necessidades ilimitadas do ser humano. Falamos aqui de padrões de consumo. Nós, seres humanos, por exemplo, a gente cai na teia, na armadilha da obsolescência planejada. E a obsolescência planejada é uma forma de consumo que contribui para a destruição da natureza, para prejuízos ambientais. O que é, professor, obsolescência planejada? E o que é que isso tem a ver com a questão do consumo e com a destruição da natureza? Olha só, vamos por parte. Antigamente, nossos avós, eles diziam assim para a gente: no meu tempo, uma geladeira durava 10 anos. Hoje, uma geladeira depois de 3 anos já começa a aparecer defeitos e precisa ser trocado. Então, nós estamos tendo hoje um problema, entre aspas, uma opção do mercado por produtos e bens que não duram muito tempo. Sim, Sebastian Vettel, apoio do Verstappen, mas Vettel vai ganhar. Tá bom? Tá. Hoje nós temos, certo, um paradigma no mercado que os produtos duram pouco tempo. E olha só, a lógica é a seguinte: se eu troco de geladeira a cada 10 anos, eu só vai entrar recursos na minha empresa dessa pessoa a cada 10 anos. Mas se eu troco de geladeira a cada 3 anos, em 10 anos eu tenho comprado pelo menos 2 ou 3 geladeiras. O faturamento da minha empresa é maior. Mas aí entra a questão: como eu vou convencer o consumidor de que a minha geladeira, que dura 3 anos, é melhor que aquela que durava antigamente 10 anos? Como eu vou convencê-lo de que a minha geladeira é boa, dura só 3 anos e que vale a pena eu comprar uma outra geladeira da mesma marca? Aí entra a publicidade, o marketing. A publicidade, ela modela a sociedade de consumo. Olha só, vamos usar como exemplo agora os celulares. Vou apagar aqui. Vamos lá. Usar o celular, você vai entender o que é a obsolescência planejada.
o mercado lhe convence que é um bom negócio trocar sempre de produto, que você vai ter uma vantagem. Aqui tem um iFalso 6. O iFalso 6, ele tem todos os recursos necessários para um celular. Ele faz chamadas, recebe mensagens, ele comporta aplicativos, a velocidade é boa e, certo, a sua armazenação é interessante do iFalso 6. Mas aí, no ano seguinte, a empresa que constrói o iFalso vai dizer para você, olha, esse seu modelo está obsoleto. Ele não serve para mais nada. Nós acabamos de lançar o iFalso 7, que tem 2 câmeras. Aí você, ai meu Deus, eu tenho que comprar o iFalso 7, 2 câmeras, é bom demais, 2 câmeras para tirar foto, vai ficar melhor. Aí você vai lá e compra o iFalso 7. O que você faz com o iFalso 6? Muita gente joga no lixo, dá para alguém, certo? Aí, no ano seguinte, a mesma empresa diz para você, olha, o iFalso 7, ele está obsoleto. Nós acabamos de lançar o iFalso 8 com 2 câmeras e 128 GB de memória. Eu tenho que comprar o iFalso 8 porque é muita memória, eu vou armazenar minhas fotos, eu vou armazenar vídeo, eu vou fazer download. Você compra, mas o iFalso 8 é igualzinho ao iFalso 6. O que mudou foi um detalhe. Então, a cada ano que passa, mudam um detalhe no modelo que faz você comprar. Aí no ano seguinte, o iFalso 9, ele brilha no escuro. No outro ano, o iFalso 9 tem um comando de voz que você conversa com o robô. Aí você vai comprando, vai comprando. Gente, quanto mais você compra, mais a indústria fica rica, mais ela precisa produzir e a produção ela tem um impacto ambiental. A matéria-prima. De onde se extrai a matéria-prima para construir um celular? Eu tiro a matéria-prima e fica um buraco. Um buraco que antes era um terreno ocupado por árvores, por exemplo, tá bom? Percebe então? Quanto mais a gente consome desenfreadamente, compra coisas, muitas vezes sem necessidade, só por um detalhe ou outro, quanto mais você faz isso, mais você está contribuindo para a degradação da natureza. Então, precisamos também mudar nossos padrões de consumo e precisamos exigir que os bens e produtos industrializados voltem a durar muito tempo, durem bastante tempo. Porque já está entrando na nossa mente a ideia de que as coisas devem durar pouco tempo. Ah, quebrou o carrinho do filho, mas também a gente já comprou faz uns 3 meses. Eu tinha carrinhos meus de brinquedo na minha época de criança que duravam anos. E hoje duram 3, 4 meses. Você pegou a rodinha de um jeito errado e quebrou. Tem que comprar um novo. Não. É o paradigma da pouca duração dos bens para que você compre mais. E precisamos pensar novamente na durabilidade dos bens, tá bom? Então, vamos dar uma avançada e vamos para essa pergunta aqui. Olha só. A Justiça de São Paulo decidiu multar. Olha só a pergunta interessante. Aqui estão falando de atualidades. A Justiça de São Paulo decidiu multar os supermercados que não fornecerem embalagens de papel ou material biodegradável. Vocês sabem que quando você chega no supermercado, a embalagem é de plástico, né? De acordo com a decisão, os estabelecimentos que descumprirem a norma terão de pagar uma multa diária de R$20 mil por ponto de venda. É um absurdo, não é? É desproporcional. As embalagens deverão ser disponibilizadas de graça e em quantidade suficiente, certo? Claro, a lei aí é perfeita. O plástico, ele se desfaz no ambiente numa velocidade mais lenta que o papel.
Nós vivemos numa montanha, em montanhas de plástico. Nós vivemos em montanhas, em montes, planaltos de plástico. Bom, a pergunta é: a legislação e os atos normativos estão ancorados na seguinte concepção. Então, essa lei, ela está ancorada em qual concepção abaixo? Implantação da ética comercial? Não. É uma lei que está ligada à questão do desenvolvimento sustentável, certo? Porque o plástico, ele agride a natureza. O papel, a agressão é menor. Minimizar os danos é um princípio do desenvolvimento sustentável. Manutenção da livre concorrência? Não. Aqui não estamos falando de concorrência entre o supermercado e o outro. Nenhum supermercado, ele faz propaganda dizendo: olha, venha comprar aqui no meu mercado, porque aqui nós damos embalagem de papel. Não. Para atrair consumidor, eles investem no preço, ou em promoções, ou em vantagens, né, vantagens que estão juntas ao produto, né, agregadas, valor agregado. Garantia da liberdade de expressão, nem se toca nesse assunto aqui de liberdade de expressão. Promoção da sustentabilidade ambiental, olha, pode ser. Você disponibilizar embalagens biodegradáveis ou de papel, você está promovendo o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade ambiental, não é? Quando você chega em casa e coloca no lixo, né, o plástico, e ele não se decompõe com a velocidade de um papel, você está agredindo a natureza. Mas quando você põe a embalagem no saco de papel e coloca no lixo, ela se decompõe mais rapidamente, garantindo a sustentabilidade do ambiente, não é? Enfraquecimento de direitos do consumidor, pelo contrário, essa ação aqui, ela é uma ação de fortalecimento de direitos do consumidor. A resposta muito óbvia, letra D, promoção da sustentabilidade ambiental. Para você que acertou, aquele 10! Com louvor! Maravilha, maravilha, que coisa linda, que coisa bela! Vamos seguir adiante. Olha só. Preservacionismo e conservacionismo. Olha só. Nós temos duas correntes dentro do movimento ambientalista. A corrente preservacionista e a corrente conservacionista. O que falam os preservacionistas? Preservacionismo vem do verbo preservar. Olha o que diz. O preservacionismo defende que qualquer interferência humana provoca danos ao meio ambiente e, portanto, deve ser restringida ao máximo. Então, o preservacionismo fala que a natureza é intocável, ela não pode ser tocada. Quando o ser humano toca na natureza, ele arruma um jeito de destruí-la para ganhar dinheiro. Então, a natureza é intocável. É que falam os preservacionistas. Os conservacionistas, eles admitem tocar, mas tocar com carinho, digamos assim. Tocar com cuidado, tá bom? Ao contrário dos preservacionistas que dizem não toque, o conservacionista disse toca com cuidado, tá bom? Ele defende o uso equilibrado dos recursos naturais, tendo como princípio a prevenção de desperdícios e o benefício no presente e no futuro da maioria dos seres humanos. O conservacionismo trabalha com a ideia de que o ser humano é parte da natureza e, portanto, eles não devem ser pensados de forma separada. Qual é a crítica que os conservacionistas falam dos preservacionistas? O preservacionista diz que devem ser criadas áreas de proteção ambiental e nessas áreas o ser humano não deve entrar, intocável. Mas nós aprendemos
no início da aula que para a sociologia, o ser humano, ele é um elemento da natureza. Ele não é separado. Essa concepção de sociologia, ela é conservacionista. O ser humano, ele faz parte da natureza. E o que ele deve fazer é ter um uso racional dos bens, minimizar os impactos ambientais ao máximo, né? Para que não ocorra, por exemplo, uma chuva ácida sobre a vegetação após o vazamento tóxico que ocorreu em Cubatão em 2015. Cubatão é uma cidade altamente industrializada, certo? E que sofre muito. Desde a década de 80, Cubatão em São Paulo, ela é notícia, não é? É objeto de notícia de desastres ambientais, tá certo? Vamos lá para a terceira pergunta, ó. A poluição... Perdão, vou beber aqui um copo com água. Bom, vamos lá, agora está bem. A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. Ó. A poluição não tinha esse nome, mas já era notada. As pessoas não tinham esse nome poluição, mas as pessoas viam as fumaças. As pessoas viam a água suja. As pessoas sentiam um cheiro ruim, né? Então, nas grandes cidades inglesas, por quê? Porque nas cidades inglesas, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. As primeiras indústrias surgiram na Inglaterra. E a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos ludismos, antecipa a batalha atual dos ambientalistas, ou seja, aquele movimento na zona rural inglesa de protestar contra as estradas de ferro, ela foi como se fosse os primórdios da batalha ambiental, né, do movimento ambientalista no mundo. Então, o combate social contra os miasmas humanos. Tá? A pergunta é, o crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pelas sociedades. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressaram por meio, claro, nem vou pensar muito tempo, não é? Eles surgiram por meio da contestação da degradação do trabalho, das tradições da natureza. As pessoas perceberam que o trabalho era realizado sob condições degradantes, os costumes ingleses pré-revolução industrial estavam sendo diluídos em nome de novos costumes urbanos e a natureza estava sendo degradada. Então, olha só, a resposta pode ser, certo? A letra E, e para você, aquele 10 com louvor. Turma, vamos chegar mais adiante, vamos avançar um pouco mais. Olha só, protocolo de Kyoto, eu quero avançar um pouco mais. Aqui, sustentabilidade e produção de alimentos, tá bom? Tá? Nós temos dois problemas na humanidade. O primeiro problema é produção de alimentos. A população na Terra, ela aumenta muito. Ela dobra de tamanho em poucas décadas. Como produzir alimento para tanta gente? É uma pergunta interessante. Só que há uma questão ecológica, né? Ambiental. Olha só. Se há 10 anos atrás eu precisava desse espaço aqui para produzir feijão, alimento para a população, se a população aumentar muito, eu preciso o quê? Eu preciso aumentar o espaço cultivado. Só que aumentar o espaço cultivado implica em derrubar florestas.
Aí é a grande questão. Como eu vou produzir alimentos e garantir a sustentabilidade, garantir que os recursos naturais não sejam esgotados? É a grande questão da sustentabilidade e da produção de alimentos. A concentração de terras e a produção da fome. Outro problema muito, muito grave na atualidade, não é? Olha só. O Brasil é um país agrícola. Nossa principal atividade econômica é a atividade agrícola. O agronegócio no Brasil, ele é poderosíssimo. Boa parte dos congressistas brasileiros, né, deputados e senadores, são ligados ao agronegócio. Ou são agronegociadores, digamos assim, ou são fazendeiros, pecuaristas, ou foram eleitos para defender os interesses do agronegócio. Aí temos um problema muito grave. Por quê? Lembra que eu falei que que esse espaço aqui, ele vai ser aumentado para produzir alimentos? Mas será que o problema é realmente a falta de alimentos? Será que o problema da humanidade é a falta de alimentos? Eu queria que vocês pensassem em casa. Falta alimento realmente? Faltam alimentos? Falta alimento? Falta arroz? Falta feijão? Falta carne? Falta macarrão? Macarrão não se planta, não é? Falta grãos? Falta café? Faltam frutas? Se você acha que falta alimento para os 6 bilhões de seres humanos, lamento informar você que você está equivocado. Não falta alimento. Nós, com esse pedacinho aqui de terra, e até menor, a gente consegue matar a fome na terra. Não precisamos ampliar as áreas cultiváveis. Professor, defenda a sua ideia com fatos. É só você agora não, depois dessa aula, saia de casa, vá para um supermercado e veja lá a quantidade de alimento disponível. Sacos de 5 quilos de arroz, feijão, carne, macarrão, frutas, verduras, pão, bolo. Não faltam alimentos na terra. O que nós temos é concentração de terras, concentração de renda. O alimento, numa sociedade capitalista, ele não é feito, não é produzido para matar a fome. Ele é produzido para gerar dinheiro, gerar lucro. Eu vou plantar feijão não pensando nessas pessoas aqui, ó. Nenhum fazendeiro planta feijão ou cria gado pensando nessas pessoas. Ele está pensando em mim, que posso comprar no supermercado, em você, que tem dinheiro para comprar. Percebe, então? O mundo produz a fome porque os alimentos não estão disponíveis para essas pessoas matarem a sua fome. Alimento, feijão, é para gerar lucro. Nós, de vez em quando, nós vemos reportagens na televisão de pessoas jogando leite no chão, né, grandes quantidades de leite no chão, para que, com menos leite, o valor aumente. Percebe, então? E o que é pior? Essa terra aqui é de um grande latifundiário. E ele quer produzir dinheiro, quer vender o produto. Mas ele não permite que essas pessoas aqui tenham um pedaço de terra para plantar seus próprios alimentos. Não, não pode. Nós temos áreas enormes no Brasil de terras não cultivadas, não trabalhadas, que as pessoas não podem usar para produzir alimentos, porque se as pessoas produzirem o próprio alimento, aquele grande supermercado perto de você vai fechar. E ele não pode fechar.
Então, falta alimentos? Não. Falta justiça na terra. A fome é uma realidade muito dura na humanidade, né? Olha só, o número de pessoas subnutridas há 7 anos atrás era de 822 milhões de pessoas. Isso quer dizer que praticamente 1 em cada 6 seres humanos está subnutrido. Fome e pobreza no mundo caminham de mãos dadas. Falta arroz para esse menino? Não. O que ele não tem é dinheiro para comprar o arroz. Falta feijão para esse menino aqui? Não tem feijão para matar a fome dele? Tem. Mas ele não tem dinheiro. O pai dele não tem dinheiro para comprar feijão. Não tem dinheiro para comprar arroz. É por isso que no início da aula eu falei para vocês sobre uma notícia que vocês podem conferir na televisão e nos portais de notícia. As pessoas no Brasil estão vendendo seus bens para comprar alimento. Porque se ela não vender a geladeira dela para comprar alimento, ela vai morrer de fome. Porque o alimento que está lá naquele supermercado não é para matar a fome dela, é para gerar lucro para o capitalista. E ela nem pode buscar um solo fértil para plantar. Não pode por quê? Porque não se permite. No Brasil há uma concentração de terras. É uma questão muito problemática. Olha só, apesar do aumento da produção de riquezas e de alimentos na sociedade capitalistas, os mecanismos de mercado conhecidos não são capazes de distribuir esses recursos para eliminar a fome e a pobreza. Não são capazes por quê? Porque se distribuir alimento para o pobre e ele não comprar, quebra o sistema capitalista. Quebra! Ora, se eu tenho aqui 1 tonelada de arroz, e com essa tonelada de arroz eu vou gerar, sei lá, 40 mil reais, eu não vou dar ela para as pessoas a zero custo. Não vou, porque quebra a minha empresa. Então, no capitalismo não se dá, se vende ou se negocia. Uma das saídas dos países para essa concentração de terra, de riquezas, ser diminuída, seria a reforma agrária, mas aí não pode. Não pode ter reforma agrária porque o Brasil só teve uma reforma agrária na sua história, que foi as capitanias hereditárias. Foi a única reforma agrária em 1500 alguma coisa, quando o Brasil distribuiu as terras, né? As capitanias hereditárias foi a única reforma agrária no Brasil. Hoje, nós temos enormes quantidades de terra nas mãos de poucas pessoas que só produzem para vender e muitas morrem de fome, tá bom? Olha só, aula boa, gente. Turma, Josué de Castro, um grande pensador brasileiro, pernambucano, ele foi conhecido por estudos científicos sobre a fome. Ele abordou a questão, o fenômeno da fome no Brasil, afirmando que não era um problema natural, nem um produto da superpopulação. Ele afirmou, gente, não é porque a população está aumentando que está faltando alimento. Faltam alimentos porque é a opção política e econômica realizada pelos países, certo? O alimento está lá, mas você tem que comprar. Se não tiver dinheiro para comprar, morra de fome. É essa a lógica do capitalismo. Nenhum fator era mais negativo para a situação de abastecimento alimentar do país do que uma estrutura agrária atrasada. Era preciso uma reforma agrária urgente. Ele já falava isso antes dos anos 70 e hoje continuamos a uma necessidade de uma reforma agrária, tá bom? Aqui um pouco da história dele para você conferir, tá certo? Vamos agora falar sobre essa reforma agrária e terminar a nossa aula com esse conceito. Turma, reforma agrária é uma política de reorganização da estrutura fundiária que tem como objetivo democratizar a propriedade da terra. Permitir o acesso de todos que quiserem nela produzir. Então, por que no Brasil a reforma agrária não sai do papel? Já falei para vocês, dei uma pista.
a grande bancada do Congresso Nacional é a bancada do agronegócio. Toda vez que for proposta uma reforma agrária no Brasil, os deputados e senadores ligados ao agronegócio, eles vão derrubar na hora essa emenda. Mas, professor, o presidente não pode mandar? O presidente ele pode fazer uma medida provisória, um decreto, mas esse decreto ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. O presidente não manda as coisas sozinho, né? Ele age em parceria com o Legislativo, tá? Reforma agrária, distribuição de terras, tá bom? É algo no Brasil que ainda é um sonho. Aqui, olha só, mapa da fome no Brasil, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Temos lugares onde a fome é alarmante. No Brasil podemos chegar a isso, tá bom? Lutar por nossa soberania alimentar, alimentos para todos, lutar contra paisagens desse sentido. E terminamos a nossa aula magna sobre esse assunto ambiental, sustentabilidade e segurança alimentar. Um abraço carinhoso, até uma próxima oportunidade. Salve, salve! Tchau!